Salve família! Ele era o homem que conhecia todos os segredos do cartel de Cali. Sabia onde o dinheiro circulava, quem recebia pagamentos e quais eram os nomes que jamais poderiam ser revelados. Mas quando passou de funcionário de confiança a uma ameaça para seus próprios chefes, começou uma perseguição que mudaria sua vida para sempre. A história de Guillermo Palomari é uma das mais surpreendentes e perigosas já ligadas à organização de Cali. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e torne-se membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Guillermo Alejandro Palomari nasceu em 1º de outubro de 1949, em Antofagasta, no Chile. Formou-se em contabilidade e engenharia de sistemas, embora nunca tenha conseguido atuar nessas áreas em sua terra natal. No ano de 1973, ele se muda para a Colômbia, onde passou a trabalhar como supervisor de folhas de pagamento. Foi no Banco de Ocidente, em Cali, e mais tarde, em uma indústria têxtil da região, que ele conheceu Gladys Patrícia Cardona, com quem viria a se casar e ter 2 filhos. No início dos anos 80, começou a prestar serviços como contador e gerente de tecnologia em uma rede de farmácias chamada Drogas La Rebaja, o negócio de fachada dos irmãos Rodrigues Orejuela. Naquela época, suas funções limitavam-se estritamente ao lado formal e legal da empresa, sem qualquer envolvimento com as atividades ocultas de seus patrões. Guillermo acabou sendo integrado diretamente ao círculo íntimo dos irmãos, que se impressionaram com sua organização impecável e precisão para gerenciar relatórios financeiros complexos. Sua primeira missão de confiança foi monitorar e registrar todas as comunicações confidenciais entre os cartéis de Cali e Medellín, buscando identificar possíveis vazamentos ou a presença de espiões. Ele sempre buscou impressionar a liderança, demonstrando extrema eficiência a ponto de parecer ansioso para coordenar as operações logísticas e a lavagem dos recursos financeiros. Rapidamente, ele subiu de cargo, tornando-se o assistente direto de Miguel e assumindo de vez a gestão contábil de todo o cartel. Sua atenção aos detalhes, disciplina e capacidade de manter registros impecáveis fizeram dele uma peça de extrema confiança, conquistando cada vez mais prestígio junto aos seus chefes. O contador tinha constantes desavenças com Jorge Salcedo, que atuava como um dos chefes de inteligência da organização e seria uma figura crucial no destino de Guillermo mais adiante. O motivo dos conflitos era simples. Jorge não tolerava interferências em suas operações. Enquanto Salcedo zelava obsessivamente pela proteção dos líderes, Palomari demonstrava certa falta de cautela com o fluxo de informações altamente confidenciais que gerenciava. Essa exposição representava um risco severo para a estrutura, mas Miguel ignorou sistematicamente os alertas de Salcedo, pois valorizava o nível extremo de detalhes que Guillermo entregava em seus relatórios semanais. Funcionando como uma grande corporação multinacional, o grupo era dividido em 5 setores estratégicos, todos sob a supervisão direta de Miguel: a ala logística, a financeira, a política, a jurídica e a de operações de campo. O departamento financeiro era comandado por Palomari. Diariamente, ele se reunia com Miguel para auditar as transações efetuadas nas últimas 24 horas e consolidar os registros das contribuições financeiras destinadas a influências políticas. Guillermo também era o responsável por operacionalizar os pagamentos de gratificações ilícitas para os agentes que integravam a folha secreta do cartel. Ele emitia repasses que somavam cerca de $20 mil para custear o apoio de divisões locais em Cali, e em torno de $60 mil para forças de outras regiões do país. Dessa forma, até o ano de 1993, 1/3 do contingente de segurança pública em Cali, Bogotá e Medellín atuava secretamente para o grupo. Jorge Salcedo interceptou informações de que as autoridades planejavam uma operação nos escritórios onde Guillermo Palomari atuava e tentou avisá-lo.
No entanto, o contador ignorou o alerta devido às desavenças que existiam entre os dois e à confiança de que a maioria dos investigadores e promotores da região estava sob influência do cartel de Cali. Quando os agentes chegaram, Palomari foi interrogado e cometeu um erro decisivo ao declarar que atuava como administrador direto dos negócios da família Rodrigues Orejuela. A revelação enfureceu a cúpula da organização, especialmente Gilberto Rodrigues Orejuela, que passou a enxergar o contador como uma ameaça por causa da enorme quantidade de informações estratégicas que possuía. Alguns líderes sugeriram uma medida definitiva para impedir possíveis vazamentos, mas, por ocupar uma posição de alto escalão, qualquer decisão desse tipo exigia aprovação unânime. Miguel Rodrigues se opôs firmemente à ideia, argumentando que Palomari ainda era valioso para a estrutura do grupo. Como alternativa, ficou decidido que o contador deveria corrigir imediatamente seu depoimento e negar formalmente qualquer ligação com os Orejuela. Porém, o dano já estava feito. A confiança da liderança foi completamente abalada e Palomari passou a viver praticamente isolado dentro da organização. Pouco tempo depois, um mandado de prisão por crimes financeiros foi emitido contra ele. Caso fosse capturado e colaborasse com as autoridades, as consequências poderiam ser devastadoras para todo o cartel. A partir daquele momento, o destino de Guilhermo Palomari parecia estar definitivamente traçado. No decorrer do ano de 1995, William Rodrigues Abadia, filho de Miguel Rodrigues, começou a ganhar espaço na estrutura de Cali, assumindo o controle das áreas jurídica e política, além de absorver as funções que antes pertenciam a Palomari, substituindo-o gradativamente. Essa movimentação acendeu um alerta para Guilhermo, que passou a se sentir cada vez mais vulnerável. A partir daí, ele iniciou uma fuga dupla, escondendo-se não apenas das autoridades que o procuravam, mas também do próprio grupo de Cali. Em julho daquele ano, Gilberto foi detido pelas forças de segurança e toda a estrutura começou a ruir rapidamente. O enfraquecimento do grupo fez com que as lideranças remanescentes se tornassem extremamente paranoicas e desconfiadas de qualquer integrante do círculo interno. A antiga intenção de Gilberto de neutralizar Palomari voltou à tona com força total. Desta vez, Miguel não ofereceu proteção ao contador e acabou consentindo com a medida. Para coordenar a ação, os chefes se reuniram com Jorge Salcedo e repassaram a ordem direta para que ele resolvesse, em definitivo, a situação de Palomari. No entanto, Salcedo já estava saturado daquela rotina e, por mais que guardasse um profundo rancor em relação ao contador, não desejava mais perdas ou violência em sua trajetória. Diante disso, Salcedo tomou a decisão estratégica de poupar a vida de Palomari. Apesar de, aos olhos de muitos, Guilhermo parecer alguém ingênuo, ele estava longe disso. O contador sabia exatamente como se ocultar, tanto das autoridades quanto do próprio grupo de Cali. Ele permanecia na cidade porque sua esposa ainda gerenciava uma empresa de tecnologia na região. Sabendo do imenso alcance que a organização e as forças locais possuíam, Jorge Salcedo decidiu proteger Palomari por iniciativa própria. Localizou seu paradeiro e o transferiu para um novo endereço totalmente seguro. Mesmo desconfiado, Guilhermo entendeu que aquela era sua única chance de sobrevivência. Resumindo os próximos passos dessa engrenagem, Jorge entrou em contato direto com os agentes internacionais da DEA para coordenar a localização de Miguel. No entanto, Salcedo impôs uma condição. As autoridades precisavam resgatar Palomari primeiro, pois sua integridade corria sério risco. Os agentes questionaram quem era aquele homem, e Salcedo ficou extremamente impressionado ao perceber que eles desconheciam a existência de Palomari e o papel central que ele exercia na estrutura. Após Salcedo expor o verdadeiro poder do contador, a inteligência estrangeira compreendeu que ele seria a peça-chave e a principal testemunha para desmantelar o grupo. Contudo, o foco inicial permanecia na detenção de Miguel, um desfecho que se concretizou definitivamente no dia 6 de agosto de 1995. Após a detenção de Miguel, Jorge não foi apontado como o responsável por aquele desfecho. Pelo contrário, continuou sendo tratado com total normalidade em suas funções de inteligência. William,
que assumiu o comando da organização enquanto seu pai e seu tio permaneciam sob custódia, insistiu que era preciso acelerar a neutralização de Palomari. Diante disso, ele encarregou da missão César Justel, um executor altamente perigoso do grupo, que passou a coordenar as buscas junto com Salcedo. Como o objetivo de Salcedo era salvaguardar a vida do contador, ele buscou todas as justificativas possíveis para adiar o plano, mas a pressão se tornava inevitável. Justel acabou localizando o edifício onde Palomari se ocultava e iniciou uma vigilância constante para concluir a operação. Os agentes da DEA demonstravam grande preocupação tanto com a integridade de Salcedo quanto com a de Palomari. No entanto, uma coisa era certa: Guilhermo não confiava em ninguém e dificilmente se expunha. Para romper esse impasse, as autoridades decidiram abordar sua esposa, Patrícia, alertando-a de que a vida de seu marido corria sério risco. Apesar da gravidade da situação, Patrícia mantinha sua rotina normalmente e, inicialmente, não pareceu dar o devido peso ao aviso dos agentes. Pouco depois, César Justel fez contato com Salcedo e informou que já havia descoberto o número exato do apartamento onde o contador se refugiava. Em uma tentativa desesperada de ganhar tempo e atrasar o desfecho trágico, Salcedo pediu que ele aguardasse mais alguns dias para confirmar se aquele era realmente o endereço correto. Para a alta cúpula, porém, aquela era uma prioridade absoluta que exigia execução imediata. O próprio William ligou para Jorge e, demonstrando extrema irritação, deu um ultimato. Se Palomari não fosse silenciado o quanto antes, o próprio Salcedo sofreria as consequências. Patrícia viajou para Bogotá para descobrir quais garantias de proteção ela e Guilhermo poderiam receber dentro do programa dos Estados Unidos. No entanto, a organização interceptou algumas ligações telefônicas e conseguiu confirmar a localização do esconderijo de Palomari. Ao descobrir isso, Jorge Salcedo alertou a família, que fugiu rapidamente para Bogotá e permaneceu escondida enquanto os agentes americanos organizavam sua saída do país. Nesse período, ocorreu um episódio misterioso. César Justel, que havia localizado o esconderijo de Guilhermo, foi morto pouco depois em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. O acontecimento acabou favorecendo a operação dos agentes americanos, que conseguiram retirar Palomari de Cali sem serem impedidos. No dia 12 de agosto, agentes da DEA foram buscar Patrícia e os filhos para levá-los até Guilhermo. Porém, para surpresa de todos, ela decidiu retornar a Cali para resolver negócios pendentes e cuidar de propriedades da família. Apesar dos alertas sobre o enorme risco que corria, Patrícia recusou-se a mudar de ideia e voltou para a cidade. Como muitos temiam, ela foi localizada pela organização pouco tempo depois. Em seguida, Guilhermo recebeu mensagens exigindo que permanecesse em silêncio e retornasse a Cali. A situação o deixou devastado, mas ele sabia que voltar significaria colocar sua própria vida em perigo. Sem alternativas, embarcou com os filhos para os Estados Unidos em 19 de agosto de 1995 e entrou no programa de proteção a testemunhas. Com o passar dos anos, as autoridades americanas passaram a considerar Palomari e Jorge Salcedo como dois dos informantes mais ameaçados sob proteção do governo. O corpo de sua esposa nunca foi encontrado, mas Guilhermo conseguiu chegar aos Estados Unidos em segurança com seus filhos. Assim que desembarcou na Flórida, foi submetido a um longo interrogatório conduzido pelo agente Chris Fisher. Durante os depoimentos, o contador revelou tudo o que sabia. Forneceu nomes, explicou documentos codificados e entregou informações valiosas sobre a estrutura da organização. Também colaborou com as investigações do chamado Processo 8000. Naquele período, Guilhermo admitiu que viveu com medo, acreditando que Jorge Salcedo havia recebido a missão de eliminá-lo. Porém, a maior surpresa veio quando descobriu que Salcedo era justamente o homem que havia salvado sua vida. Os investigadores explicaram tudo o que Jorge fez para protegê-lo e como permaneceu em Cali até ter certeza de que ele estava fora de perigo. A revelação deixou Palomari profundamente emocionado.
Guilhermo se tornou uma das testemunhas mais importantes contra a organização de Cali e contra diversas pessoas ligadas à sua rede de influência. Seus depoimentos contribuíram para investigações, processos judiciais e o afastamento de vários agentes públicos. As informações fornecidas por ele também ajudaram a identificar grupos da organização que ainda atuavam nos Estados Unidos. Como parte do acordo firmado com as autoridades, cumpriu uma pena reduzida e depois ingressou no Programa de Proteção a Testemunhas, assim como Jorge Salcedo. Em 2009, voltou a colaborar com novas investigações, contribuindo para a detenção de mais de 30 envolvidos. Agora, um homem que não conseguiu sair ileso do submundo foi Júlio Fierro, o ex-capo de Medellín, que traiu Pablo Escobar e se aliou aos Pepes. Clique no card que está aparecendo na sua tela e descubra o tenebroso destino deste homem. Nos vemos lá.